11 de abril de 2024, eu quase errei achando que já fosse maio, e hoje eu estou aqui para receber Tiago Marrara, para que ele nos conte quais são as novidades trazidas pelos volumes 1, 2 e 3 da coleção dele. E claro, ele vai trazer novidades, porque eu acho que essa coleção cresce esse ano. Então, meus amigos e minhas amigas, olha só, eu estou aguardando aqui, ele já está aqui, Tiago Marrara. Opa! Curioso, né? Tá bom, mas o que eu falo para o mercado que teve de novidade quando a gente lança uma novidade? Aqui eu mostro, eu falo, eu trago o autor que vai contar para a gente. Olha ele aí, Tiago, bom dia! Bom dia, Léo. Tudo bom, Tô querido? ótimo, e você? Tudo bem, tudo A bem. nova Obrigado pelo voz do convite. administrativo, uma sumidade. Temos muito orgulho de tê-lo aqui conosco na Foco, viu, Tiago? Parabéns. Imagina, Léo. Eu que agradeço a receptividade de sempre, Léo. É um prazer estar com vocês, viu? Oh, cara, sabe que é recíproco de verdade, de coração, viu? Vou ler rapidinho aqui seu currículo, só para aqueles que nos acompanham pelo Spotify ou em reprise saibam quem está falando com eles. Não vou ler todo, não, porque senão a gente gastaria aqui 1h15 aproximadamente de leitura de tudo. Tiago Marrara é professor associado nível 3 de Direito Administrativo e Urbanístico da USP, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Livre docente pela USP, doutor pela Universidade de Munique, advogado, consultor e parecerista nas áreas de Direito Administrativo, Regulatório e Infraestrutura. E aí vem lá milhares de outras publicações e livros, inclusive, com Maria Silva Zanello de Pietro, que, sem dúvida nenhuma, foram obras pelas quais eu e você estudamos, né, Tiago? Parabéns. É um currículo, como eu disse, invejável, que o torna essa, na minha visão, a nova sumidade do direito administrativo brasileiro. Tiago, Imagina, obrigado. que isso, meu amigo. Me conta aqui, eu sou aquele comercial curioso, né? Porque quando a gente lança uma nova edição, o mercado quer saber, assim como os alunos querem saber. Bom, eu tenho as edições anteriores, terceira edição, primeira edição. O que mudou, Tiago, essencialmente, no volume um, no volume 2, 3 e uma novidade que ainda não chegou aqui pra gente? Nesse ano tem uma novidade que vai chegar logo, logo, não é isso? É, temos várias coisas, Léo, novidades que foram incluídas nesses três volumes da coleção e um Tá, volume novo. Eu vou falar um pouquinho do volume novo primeiro, e tá aí bom. depois eu já comento essas novidades da nova edição. Sensacional. Na verdade, eu estou agora trabalhando em cima de um volume final que trata especificamente sobre os controles da administração pública e também sobre as várias formas de responsabilidade, né? Nós tivemos aí uma multiplicação das figuras de responsabilidade. Hoje tem se falado muito também de direito administrativo sancionador, de acordos na administração pública. Então, o papel desse quarto e último volume é consolidar toda a teoria do controle da responsabilidade, seguindo a lógica dos demais, né? Numa apresentação objetiva, seguida também do cotejo dos casos mais relevantes e também com bibliografia de referência para todos os pesquisadores que desejem se aprofundar nesses temas. Sim. Bom, além disso, né, nós tivemos algumas mudanças nos três volumes da série que já foram lançados. Então, no primeiro volume, especificamente, eu achei importante trazer um panorama da evolução do direito administrativo brasileiro. Como esse é um manual, Léo, a ideia é que ele seja muito objetivo, muito focado na legislação e também na jurisprudência, e não tanto em questões de comparação jurídica ou história. Mas eu incluí um pequeno panorama da evolução do direito administrativo no Brasil e também um item sobre as tendências do direito administrativo. Também fiz ali Interessante. uma. Esse é um tema interessante, porque a gente precisa olhar para onde o direito administrativo vai, para o que é que tem se tornado importante nessa disciplina, tá? Então, incluir essas considerações. Também fiz uma boa atualização da parte principiológica, toda a parte legislativa relativa aos princípios foi devidamente atualizada. Na parte de organização administrativa, nós tivemos uma inovação interessante,
que foi a criação no Brasil das associações de municípios. Então, eu incluí um item dedicado exclusivamente a essas associações de municípios e também há toda uma revisão da parte de servidores públicos, do capítulo de discricionariedade, do capítulo sobre a organização administrativa e terceiro setor. Tudo isso foi amplamente atualizado, né, no volume primeiro. No volume segundo, Léo, que é um volume muito focado nas atividades da administração pública, serviço público, poder de polícia, assim por diante, também há mudanças significativas. Então, nós fizemos toda uma revisão do capítulo de serviços públicos, levando em conta algumas decisões recentes do Supremo, sobretudo a decisão que trata das autorizações administrativas. E também fizemos uma revisão muito ampla do capítulo sobre intervenção econômica da administração, e agora incluí vários itens sobre regulação, inclusive com técnicas diferentes de regulação, e também vários itens sobre a defesa estatal da concorrência, né? Porque a administração pública no Brasil ela exerce um papel muito importante no controle da concorrência, então eu achei oportuno incluir no manual algumas considerações sobre isso. E também o volume 2 trouxe algumas mudanças em matéria de bens públicos, como um item dedicado ao tema polêmico dos naming rights, que é a denominação de bens públicos. Por exemplo, a gente acabou de ver aí que venderam, né, os direitos de denominação do estádio do Pacaembu por um valor estratosférico, e, portanto, é importante tratar desse aspecto econômico dos nomes dos bens públicos, tá? E, para finalizar, houve uma atualização também bastante ampla do volume terceiro, é um volume que eu gosto muito, ele é bem detalhado, e o volume terceiro é dedicado às ferramentas de ação da administração pública, o ato, o contrato e o processo administrativo. E aí, nós fizemos toda uma atualização com base em algumas novidades da lei de licitações, porque você sabe que essa lei é nova, mas essa lei já sofreu muitas modificações, e tudo isso foi incluído ali no volume. Então, rapidinho, foi isso, né? Muita coisa nova, está tudo ali. Demais para deixar passar, ainda mais com o foco do público-alvo que a gente tem com esse manual. É um manual fragmentado em volumes, mas para quem está ali fazendo concurso, ou na graduação, ou mesmo um profissional que se ampara na obra para ter ali a sua boa prática do exercício da atividade pública, são considerações muito importantes, muito relevantes. Do que você falou muitas coisas oportunas, eu queria explorar um pouquinho cada uma delas, pode ser? Não? Pode ser. Algumas delas. Vamos lá, para quem é livre docente, isso aqui é peixe, viu? Quando você fala da atualização da discricionariedade do volume 1, entra um pouquinho mais no detalhe para que as pessoas possam entender a complexidade, a profundidade e a importância de ter uma obra atualizada, tratando de um tema que não é que caia, despenca em todo concurso público, né? Sempre há uma interpretação ali do ato discricionário, os limites. Fala um pouquinho para a gente, Thiago. Sim, Léo. Inclusive, esse é um diferencial do manual. Eu tratei a discricionariedade e a vinculação num capítulo próprio para isso, né? Então, a maior parte dos manuais apresenta a discricionariedade lá naquela enumeração dos poderes da administração pública, mas como você falou, esse tema é muito importante, sobretudo na matéria de controle de políticas públicas, e nós temos muitas tensões no Brasil, sobretudo, para saber até onde o juiz pode ir nesse intuito de corrigir as falhas das decisões tomadas pelas autoridades públicas, e, portanto, esse capítulo ele traz agora, de maneira muito robusta, toda uma diferenciação dessas margens de escolha, focando, inclusive, Léo, nas margens de escolha de acordo com o elemento da atuação administrativa. Então, nós falamos de margem de escolha em relação à forma, nós falamos de margem de escolha em relação ao conteúdo, e depois, nesse capítulo também, já há algumas considerações sobre o controle, diferenciando o controle de atos discricionários, controle de atos vinculados, e assim por diante. Então, nós temos evolução nessa matéria constantemente no judiciário, e também temos evolução doutrinária que precisa ser absorvida pelos manuais. Então, por exemplo, um trabalho relevante que foi
produzido nesses últimos anos foi a própria tese de livre-docência do Marcos Pérez, que é outro professor da USP, e que eu absorvi ali nesse capítulo, porque traz, né, contribuições e avanços significativos. Maravilha. E, Tiago, não fazendo a venda direta do teu livro, mas o mais importante é que ele reflete exatamente a forma como você fala, uma forma clara, suave, e que você consegue, com isso, verticalizar o seu conhecimento sem ir ali esbarrando em arestas de conhecimento. Nossa, mas o Tiago fala de um jeito difícil, eu não sei nem o que ele está dizendo no primeiro parágrafo, quiçá na conclusão. E não, lá no site da Foco, aqueles que nos ouvem conseguem baixar a degustação das suas obras e ver que você escreve exatamente como você fala, essa forma serena, tranquila. Cara, é uma delícia ler os teus livros. Volume 2, você falava da decisão recente do STF, eu separei 2 temas aqui. Que decisão foi essa e como é que ela impacta o direito administrativo? Tá. O STF tem um papel muito importante em matéria de serviço público, né? Ele já foi chamado várias vezes a se manifestar sobre o que é o não serviço público. A gente tem aquele caso clássico das entregas de mercadorias, não é? E do serviço postal. Mais recentemente também o STF acabou se manifestando sobre a possibilidade das concessionárias terceirizarem algumas funções que elas recebem do Estado, e o STF julgou uma ação declaratória de constitucionalidade nessa matéria. E também, Léo, o STF tem abordado muito essa modificação nas técnicas de prestação de atividades de interesse da sociedade. Por quê? Nos últimos anos, muitas atividades que nós tínhamos como serviços públicos passaram a ser entendidas pelo legislador como atividades privadas reguladas pelo serviço público. Então, elas deixaram de ser compreendidas como serviço público dependente de instrumentos de concessão e permissão e passaram a ser entendidas como atividades simplesmente reguladas em regime de mercado. E então, o que a gente vê é um crescente, Léo, da regulação nessa matéria, com a chancela do Supremo, com muitas decisões, e também, Léo, há uma variação nos instrumentos que nós utilizamos para outorgar essas atividades públicas aos particulares. Então, o que é que o Supremo tem debatido com muita frequência, e há um caso muito paradigmático no último ano sobre isso, é a figura da autorização administrativa. Quer dizer, em que medida nós podemos usar a autorização administrativa para não só regular, mas efetivamente para outorgar serviços públicos a particulares, para transferir um serviço público a particular. E o Supremo chancelou essa figura, não é? E tem contribuído muito com a doutrina na compreensão desse instituto dentro do direito administrativo. Magnífico, sensacional. Ainda dentro do volume 2, intervenção do Estado na economia. Esse é um tema polêmico, vai além do direito administrativo, vira política, vira caso de tudo, né, Tiago? Fala pra gente Sim. como é que isso é tratado ainda no volume 2. Bom, nós, em certa medida, sempre lidamos com essas técnicas de intervenção do Estado na economia. Mas, Léo, classicamente, nós falávamos muito da intervenção por participação, que é aquela intervenção que o Estado faz pela criação de algumas empresas estatais, e, aos poucos, a doutrina foi se abrindo para novas formas. Então, hoje nós temos encontrado considerações mais frequentes sobre o fomento, inclusive eu inseri um item sobre fomento econômico nesse capítulo, não é? E temos também novas formas restritivas, sobretudo pela regulação e pela defesa estatal da concorrência. O fenômeno da regulação tem crescido demais no Brasil, até porque, embora nós pensemos muito na regulação desenvolvida pela União, pela ANEEL, Anatel, ANP, na verdade, Léo, cada vez mais os estados e municípios têm criado agências reguladoras e se validam de técnicas de regulação. Então, o meu intuito no manual foi dar um destaque maior para a regulação, inclusive diferenciar a regulação de outras atividades clássicas da administração, mostrando como ela pode ser feita. Então, por exemplo, hoje a gente fala muito de regulação experimental, que o pessoal chama de sandbox regulatório. A gente fala muito de regulação por exposição, que é a chamada Sunshine Regulation, não é? Regular por meio da transparência, não é? Da luz do sol, expondo informações. Então, eu fiz toda uma sistematização
dessas técnicas de regulação, mostrando como isso tem avançado no Brasil. E também coloquei lá todo um panorama sobre a atuação do Estado na defesa concorrencial, valorizando basicamente a estrutura do CAD, a atuação do CAD no controle de concentrações econômicas, o que ocorre por meio de um processo administrativo autorizativo, então nós estamos falando de processo administrativo no direito concorrencial, e além disso também coloquei no manual algumas considerações sobre o processo administrativo repressivo na defesa da concorrência, que é conhecido pelos especialistas como controle de condutas, não é? Então, esses temas da regulação e da concorrência têm ganhado muita relevância prática e é importante tratá-los no manual até para que os administrativistas saibam, né, desse papel do direito administrativo e aqueles que lidam, inclusive com direito econômico, com direito concorrencial, com direito regulatório, possam ter no manual, Léo, contribuições para resolver problemas práticos. Passando para problemas práticos. Cara, essa história do CAD, eu queria tanto que o CAD fosse um órgão ainda mais ativo, ainda mais participativo. Poxa, o CAD tem uma função maravilhosa e, por vezes... Isso... Perdão, Léo. Não. É isso. Isso é até uma coisa que eu falo, viu, Léo? Porque, na prática, o que aconteceu, né? Por que o sistema de concorrência não é tão efetivo no Brasil? Porque ainda nós não demos capilaridade suficiente para esse sistema. Então, uma coisa que eu defendo sempre, inclusive aí no manual, é da necessidade de nós pensarmos uma rede de autoridades concorrenciais, ou seja, de nós criarmos autoridades concorrenciais estaduais e que se articulassem com o CAD numa rede nacional, né? Porque foi basicamente isso que aconteceu na defesa do consumidor. A defesa do consumidor só efetivamente floresceu no Brasil pelo fato de que a administração pública criou toda uma estrutura de órgãos nos vários níveis federativos para colocar essa política pública em prática, né? Então, eu compartilho dessa sua visão. O CAD é ótimo, mas o CAD é insuficiente para resolver os problemas concorrenciais do país, né? É isso. Bom, lembrando que o Thiago conta com um cupom de desconto que é uma Rara 30, essencial para você comprar as obras dele com 30% de desconto no site da Foco, acima de R$ 197,00, o frete é grátis, compra logo todas, já pega o 4 em pré-venda, coloca lá no carrinho também e garante. E você que está aí numa instituição de ensino, procura os livros do Thiago também na biblioteca virtual da Pearson. Acessar tudo ali pelo computador fácil, fica aqui a minha dica. Thiago, para a gente fechar, licitação, volume 3. Licitação é o tema, né, cara? Isso está em toda a prova, isso está em todo o debate, é a base da moralidade administrativa por meio dos contratos no Brasil. Fala um pouco disso para a gente, por favor, meu amigo. Claro. Busada Falo aqui. Não, falo sim, Léo. Na verdade, licitação é um grande tema por conta da Lei 14.133, que é a nova lei. Essa lei é muito mais ampla que a lei anterior. Essa lei, em certa medida, ela é mais burocrática, porque ela foca muito na fase de planejamento da licitação e da contratação, traz muitos requisitos para esse planejamento, até porque você chegou à conclusão no Brasil que nós planejamos muito pouco o contrato administrativo. E mais que isso, Léo, essa lei traz inúmeros instrumentos interessantíssimos que são chamados procedimentos auxiliares para facilitar a contratação pública. Então, ao mesmo tempo em que ela expande o regramento, ela traz esses procedimentos auxiliares no sentido de facilitar a contratação. Então, o manual trata de vários dos procedimentos em detalhes, trata de credenciamento, trata do registro de preços que nós já tínhamos e agora foi ampliado, trata do registro cadastral. Então, a lei de licitações hoje tem inúmeros instrumentos importantíssimos. E é a hora de o servidor público se atualizar, se capacitar, ler muito do que se tem escrito sobre licitações para mudar a realidade da contratação pública no Brasil, né? E o que a gente percebe, Léo, é que o governo já alterou essa lei, então foram incluídas novas hipóteses de dispensa de licitação, foram incluídas regras sobre a aplicabilidade temporal do novo diploma legal, e tudo isso está devidamente contemplado nesse capítulo, que é um capítulo que eu gosto muito do manual, porque ele é bem detalhado, ele é bem completo, e eu acho que dá para resolver muita coisa a partir dali. Também
Tiago, você é uma sumidade. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Espero que essa live chegue a todos os rincões do país que precisam conhecer uma obra de direito administrativo leve, objetiva e prática como a sua é. Lembrando que no site da Foco as pessoas e os nossos queridos futuros leitores e estudantes conseguem baixar as páginas iniciais de cada uma das obras para conhecer o seu jeito de escrever antes mesmo de comprar. Então, queria te agradecer. As palavras finais são suas. Léo, eu que agradeço, é um prazer enorme. Eu tenho escrito esse manual com muito carinho, não é? O meu intuito é escrever uma obra que seja direta, objetiva, simples, e ao mesmo tempo completa e precisa, não é? E esse é o meu grande desafio, porque ser confuso, ser prolixo é muito fácil, o difícil é realmente ser objetivo e simples, e esse é o meu esforço diário, né? Tentar trazer a informação, trazer as teorias, trazer a legislação, de uma maneira bastante objetiva, porque, em última instância, o nosso papel como jurista é o de prevenir e reprimir e resolver conflitos e problemas, e os livros devem ter essa preocupação. Esse é o meu objetivo aqui. Eu agradeço demais a sua receptividade. Nós é que agradecemos. Fica aqui o abraço, um grande fã desse autor. Escolhi Direito Administrativo para fazer minha segunda fase de OAB há anos e anos, então tenho aqui legitimidade para falar que sua obra é sensacional. Eu adoro a matéria e ela está muito bem representada pelas suas mãos, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Que seja um sucesso as novas edições, que não são falaciosas novas edições, elas trazem muitos conteúdos novos que vão ajudar os operadores do direito e também os estudantes. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e com saúde. Tiago, de novo, obrigado. Grande abraço. Obrigado, Léo. Um abração, querido. Tchau, tchau.